Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um curso de português. O dia de hoje nós vamos falar sobre as horas e a rotina em português. A pergunta seria: que horas são? Que horas são? E aqui nós temos alguns modelos de horas. É uma hora, tá? Quando é uma hora, a gente fala uma mesmo, como feminino, levando em consideração que são as horas. Então, é uma hora. E vou usar o verbo ser no singular porque estou me referindo a uma hora só, tá? É meia-noite. É meia-noite. É meio-dia. É meio-dia. São 2:30. São 2:30. Sempre, quando é horas, eu vou falar duas. São 2:30, sempre. São 20 para as 3. Ou seja, faltam 20 minutos para que sejam as 3, tá? Mais uma vez. Que horas são? Que horas são? É uma hora. É meia-noite. É meio-dia. São 2:30. São 2:30. São 20 para as 3. São 20 para as 3. No dia a dia, podemos falar às 7 da manhã é igual a falar às 7 horas. Às 4 da tarde é igual a falar às 16 horas. Às 9 da noite é igual a falar às 21 horas. Ao meio-dia é igual a falar às 12 horas. Você percebeu que tem aqui esse acento virado? Esse acento se chama crase. Não que está errado, está certo, tá? E quando nos referimos nas horas, sempre colocamos acento crase, tá? Então, começamos de manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, tá? Daí vem o meio-dia, tá? E depois você tem duas modalidades para falar. Você pode falar 1 hora da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde. Essa seria uma modalidade. Ou depois do meio-dia, porque aqui seriam as 12 horas, daí você falaria às 13 horas, que é igual que falar 1 hora da tarde. Às 14 horas é igual a falar 2 da tarde. Às 15 horas é igual a falar 3 da tarde. E como no exemplo aqui, às 16 horas é igual a falar 4 da tarde. Então você escolhe a modalidade, tá? Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Às 7 da manhã, às 7 horas. Às 4 da tarde, às 16 horas. Às 9 da noite, às 21 horas. Ao meio-dia, às 12 horas. Tá? Eu acordo 6 horas da manhã. Eu acordo é igual que falar levantar-se. Tá? Então, geralmente a gente usa o verbo acordar e também temos o verbo levantar-se, mas geralmente usamos acordar. Eu acordo 6 horas da manhã. Almoço ao meio-dia. Vou para a balada à meia-noite, tá? Então, pensando na sua rotina, nas horas do dia, que tipo de atividade você faz? Você também acorda às 6 da manhã? A que horas você almoça? A que horas você vai para festa? Eu coloquei balada, que significa festa, discoteca, ou talvez um barzinho. A que horas você faz isso? Então, seria legal que você possa escrever orações marcando o horário da sua rotina. E aqui nós temos outras frases. De manhã, à tarde, à noite, 3 vezes por semana, de vez em quando,
às vezes, às sextas-feiras, durante a semana, tá? Vamos pronunciar mais uma vez. De manhã, à tarde, à noite, 3 vezes por semana, de vez em quando, às vezes, às sextas-feiras, durante a semana, tá? Por exemplo, de manhã eu limpo minha casa, de manhã. À tarde eu trabalho. À noite eu estudo inglês, tá? 3 vezes por semana eu vou para a academia, eu faço exercícios na academia, tá? De vez em quando eu vou ao cinema, de vez em quando eu vou ao cinema. Às vezes eu vou à praia, por exemplo. Às sextas-feiras, que já é o fim de semana, às sextas-feiras eu vou ao barzinho, por exemplo. Durante a semana eu falo com a minha mãe, por exemplo. Durante a semana eu falo com a minha mãe. Tá? Então, que tipo de orações também você pode fazer pensando na sua vida, pensando de manhã, à tarde, à noite? Leve em consideração que à tarde, à noite, às vezes, às sextas-feiras, leva crase, é o acento que está virado aqui, tá? E os verbos que eu vou usar poderiam ser verbos regulares ou verbos irregulares, mas tem que estar conjugados no presente, que é o tempo que a gente está trabalhando. Sempre que falamos da rotina, nós usamos verbos conjugados no presente porque marca algo do cotidiano, algo que a gente sempre está fazendo. Então, se marca rotina, o verbo deve estar conjugado no tempo presente. Bom, e aqui nós temos uma agenda, né? 7 horas, café da manhã, né? Café da manhã é a primeira refeição do dia, né? Então é muito importante tomar o café da manhã. 7 horas, café da manhã. Às 10 horas, reunião do departamento na empresa. Aqui nós temos o pessoal trabalhando. Ao meio-dia, almoço com Célia, tá? Às 3h30, terminar o relatório, que é um documento muito importante nas empresas. Relatório é o documento que a gente faz para dar dados estadísticos, passar algumas informações importantes. Então, nós falamos relatório. Às 3h30, terminar o relatório, aqui nós vemos. 16 horas, apresentação do relatório. Olha só, a gente fez o relatório e já temos que apresentar para a diretoria, tá? 18 horas, pegar a Cris no colégio. A minha filha, pegar a Cris no colégio. 19 horas, jantar na casa do tio Chico, tá? Então, 19 horas, jantar na casa do tio Chico. E olha, coloquei algumas atividades, né, que poderiam marcar a nossa rotina. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Às 7 horas, café da manhã. Às 10 horas, reunião do departamento. Ao meio-dia, ou às 12 horas, almoço com Célia. Às 3h30, terminar o relatório. Às 16 horas, apresentação do relatório. 18 horas, pegar a Cris no colégio. 19 horas, jantar na casa do tio Chico. Tá? Então, com a ajuda dessa agenda, seria legal que vocês também possam fazer sua agenda do dia de hoje, por exemplo, né? Que atividades vocês vão fazer ao meio-dia, com quem vocês vão almoçar, né? De noite, que atividades vocês vão fazer, marcando o horário e a atividade, seria muito importante. E além disso, eu coloquei aqui do lado algumas perguntas. Como o seu dia costuma ser? Quais são seus compromissos diários? O seu dia é parecido com o que está descrito na agenda? É assim de complicado ou é um pouquinho mais tranquilo?
Ou às vezes de manhã é muito complicado, mas de tarde já fica mais sossegado, mais tranquilo, ou às vezes de noite já fica com mais atividades, né? Então, como o seu dia costuma ser? E como é a rotina do João? Aqui nós temos uma personagem, o João, né? Temos várias imagens e cada imagem nos marca um horário e uma atividade diferente. Nós temos que falar usando os verbos no presente. 7h30, às 7h30, o João está dormindo. Às 8h, acorda, ou ele se levanta. Ele acorda às 8h. Às 8h10, toma banho. Tá? Em português, se diz tomar banho. Às 8h20, ele se veste. O verbo é vestir-se. Às 8h20, ele se veste. Às 8h25, ele sai da sua casa. Ou ele vai para a universidade, por exemplo, né? Às 8h25, ele sai da sua casa. Às 9h30, ele chega na universidade, tá? Às 9h30. Às 14h, eu acho, né? Às 14h, ele almoça com seu melhor amigo. Às 20h, ele janta em casa. Comer de noite, em português, é jantar. Então, às 20h, ele janta. Às 22h, ele dorme. Tá? Então, nós temos aqui uma atividade dormir. A outra atividade seria acordar. A outra atividade seria tomar banho. A terceira, vestir-se. A quarta, sair de casa. A quinta, chegar à universidade, tá? Chegar à universidade. A outra atividade seria almoçar. A outra atividade, jantar. E, finalmente, dormir. Tá, muito bem, aqui nós temos um pequeno exercício para poder escrever as horas, tá? Em português. Para falar das horas, nós também vamos usar o vocabulário dos números, que já aprendemos anteriormente. Vamos tentar pronunciar cada hora e daí vocês tentam escrever com letras a hora que está marcando em cada exercício. São 2h10. São 2h10. São 5h30. São 5h30, são 9h20, são 9h20, são 8h45, são 8h45, são 7h35, são 7h35, são 10h09. São 10h09, são 18h40. São 18h40. São 19h35. São 19h35. São 21h45. São 23h55. Ou 23h55. Tá? Vamos tentar pronunciar mais uma vez? São 2h10. São 2h10. São 5h30. São 5h30. São 9h20. São 9h20. São 8h45. São 8h45. São 7h35. São 7h35. São 10h09. São 10h09. São 18h40.
São 18 horas e 40 minutos. São 19 horas e 35 minutos. São 19 horas e 35 minutos. São 21 horas e 45 minutos. São 23 horas e 55 minutos. São 23 horas e 55 minutos. Próximo exercício. Agora são 9h25. Nós temos aqui o modelo, né? São 7h45. São 7h45. É 1h10. É 1h10. São 4 horas. São 4 horas. É meia-noite e 20 minutos. É meia-noite e 20 minutos. São 2h25. São 2h25. É meio-dia e 30. É meio-dia e 30. São 18 horas e 15 minutos. São 18 horas e 15 minutos. São 6h40. São 6h40. São 9h55. São 9h55. São 8h35. São 8h35. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Agora são 9h25. Agora são 9h25. São 7h45. São 7h45. É 1h10. É 1h10. São 4 horas. São 4 horas. É meia-noite e 20. É meia-noite e 20. São 2h25. São 2h25. É meio-dia e 30. É meio-dia e 30. São 18 horas e 15 minutos. São 18 horas e 15 minutos. São 6h40. São 6h40. São 9h55. São 9h55. São 8h35. São 8h35. É muito importante que o conector que a gente use é o I, tá? Não esquecer, o conector é o mesmo que a gente usava para os números, tá? Muito bem, e aqui nós temos outra imagem que marca rotina. É uma personagem que tem diversos horários, né? Aqui estão marcados os horários do dia. Então, ele acorda ou se levanta às 7 horas da manhã. Depois, ou logo, às 7h10, ele escova os dentes. Às 7h40, ele toma o café da manhã. Às 8 horas, ele chega ao trabalho, tá? Às 8h30, ele fala com sua secretária. Ao meio-dia, ele almoça pensando na secretária, né? Ao meio-dia, ele almoça assim, pensando na secretária. Às 15 horas, ele tem reunião com a diretoria. Às 18 horas, ele sai do trabalho, tá? Então, aqui nós temos várias atividades. A primeira atividade seria acordar ou levantar-se, escovar os dentes, tomar o café da manhã, chegar ao trabalho, falar com a secretária,
almoçar, ter reunião, sair do trabalho. Tá? Então, aqui nós temos as imagens e os horários e tranquilamente poderíamos escrever orações ou até mesmo contar uma pequena história para esse personagem. Você pode colocar um nome, uma profissão, uma idade e relatar o que ele costuma fazer todos os dias, tá? Usando os verbos no tempo presente. Tá? Para poder contar essa história, geralmente usamos logo ou depois, né? Para poder dar continuidade às diversas atividades. Primeiro ele acorda, logo ele escova os dentes ou depois ele escova os dentes. E aqui nós temos mitos contados sobre os brasileiros. A questão da pontualidade. Uma pessoa que sempre chega na hora, então é uma pessoa pontual. Tá? Um dos mitos contados sobre os brasileiros é quando se trata de sua pontualidade, ou seja, a população do Brasil nunca sabe cumprir os compromissos na hora marcada. Há duas questões a serem avaliadas neste quesito, uma para a individualidade de cada um e outra em relação à cultura da linguagem utilizada. Alguns moradores do país podem até ser atrasados e chegarem na hora, mas generalizar esse comportamento para toda uma nação é um tremendo exagero e um dos mitos contados sobre os brasileiros. Entretanto, temos uma mania cultural de dizermos que vamos estar na casa de alguém lá pelas 14 horas. Se chegarmos às 14h30, é um horário normal, pois nada foi estipulado, portanto, perceber a linguagem é muito importante. Olha só a mania que a gente tem lá no Brasil, né? Vamos almoçar? Vamos almoçar lá pelas 14 horas, tá? Então, se eu chegar às 14h10, 14h15, 14h30, tudo bem, porque eu não estipulei um horário pontual, né? E desse jeito a gente se comunica bastante, né? Outra forma de desculpar o atraso é falar do trânsito. Eu cheguei tarde porque estava trânsito, né? Então a gente fala muito isso, ou por causa da chuva, né? Tem muita chuva, então gera muito trânsito, né? De forma geral, nós chegamos pontualmente. Então, se nós queremos marcar uma festa, uma reunião, temos que falar para a pessoa chegar 30 minutos antes do que a gente acha para colocar o almoço ou fazer a reunião, né? Se eu falo uma hora pontual, eu já acrescento 30 minutos, porque eu sei que o pessoal vai chegar 30 minutos depois, né? Então, geralmente é assim. Como você avalia a pontualidade em sua cultura? Aqui no Peru, como acontece? Também as pessoas são pontuais? Se marcamos uma pequena reunião, um almoço, será que também os peruanos falam lá pelas 14 horas, lá pelas 15 horas, né? E aí você tenta responder essa pergunta, tá? Outras perguntas que a gente pode fazer pensando nas horas. A que hora você acorda? A que horas você acorda? A que horas você almoça? A que horas você almoça? A que horas você estuda português? A que horas você estuda português? Certo? Mais uma vez. A que horas você acorda? A que horas você acorda? A que horas você almoça? A que horas você almoça? A que horas você estuda português? Muito bem, e aqui nós temos um pequeno diálogo. A que horas? Vamos tomar um cafezinho e conversar um pouco? A que horas? Às 2h30, mais ou menos, depois da reunião. Tudo bem, tá? Vamos pronunciar mais uma vez. A que horas? Vamos tomar um cafezinho e conversar um pouco? A que horas? Às 2h30, mais ou menos,
depois da reunião. Tudo bem. Você pode ir ao banco? A que horas? Às 4. Não posso. Tenho aula de português das 3h30 às 4h30. Você pode? Você pode ir ao banco? A que horas? Às 4. Não posso. Tenho aula de português das 3h30 às 4h30, tá? Quando eu falo das 3h30, posso falar 3h30 também, tá? 3h30 ou 3h30, tá? Então, eu recomendo que vocês treinem mais uma vez este diálogo e que façam a troca do horário. Por exemplo, a que horas? Às 2h30, mas poderiam ser às 10 horas da manhã, ao meio-dia, né? Aqui diz, você pode ir ao banco às 4, mas podem ser, sei lá, às 10 horas da manhã, ao meio-dia, né? A resposta é negativa, talvez você pode colocar como afirmativa, e assim vai. Então, o ideal seria que você possa construir diálogos, né? Fazendo algumas mudanças com os horários, para poder treinar mais o vocabulário aprendido, tá? Então, da minha parte é só isso. Muito obrigado. E a gente se encontra na próxima aula.